Bom dia, estamos aqui passando mais uma vez para poder compartilhar com vocês algo que nós aprendemos ao longo da nossa vida. E nós vamos começar hoje uma série chamada Conflitos. Como tratar, como lidar com os conflitos. É uma série provavelmente de 3 vídeos e hoje nós vamos fazer a introdução do assunto. O conteúdo desse material, nós extraímos de um livro, não sei se dá para vocês verem, Projeto para um Casamento Sólido, tá? De Dr. Steve Stephens. Esse livro é um livro muito bom para ser aplicado nessa área de família. E se você trabalha com o Ministério de Famílias, é um bom livro para você ter na sua casa e poder utilizar com o pessoal, tá? E esse livro ele tem uma característica curiosa, que ele trata cada projeto, e esse tema que nós vamos lidar hoje com vocês, como lidar com conflitos, é um dos projetos que ele aborda no livro. E ele compara cada projeto desse a uma parte de uma casa. E no caso específico do conflito, ele fala sobre um corredor. Qual é a característica que normalmente há nos corredores das casas, né? Normalmente é um local apenas de passagem, ele normalmente é curto, nem sempre dá para passar, na maioria das vezes não dá para passar 2 pessoas ao mesmo tempo, ou seja, é um local onde você invariavelmente vai ficar esbarrando um no outro, vai ter dificuldade de passar um pelo outro, vai ser obrigado a você a ter que abrir mão às vezes, né? Se esbarrar um pouco na parede para que o outro possa passar, você vai ter que abrir mão de alguma coisa, de ficar confortável às vezes pelo bem do outro. Mas é uma coisa interessante do corredor também, é porque ele é um local que vai te conduzir aonde você realmente deseja estar. Normalmente uma sala maior, mais ampla, mais confortável, a cozinha, seja lá onde for. Mas o corredor é um local de passagem, ele é necessário para que você chegue a outros locais melhores. Assim também é a questão do conflito, tá? É uma coisa que a gente vai repetir várias vezes aqui, mas o conflito, toda família praticamente tem conflito. Onde você botar 2 seres humanos, tá? Sejam do mesmo sexo ou do sexo oposto, mas onde tiverem 2 seres humanos, certamente haverão conflitos. E quando a gente fala de conflito, uma coisa que chama muito a nossa atenção, assim, que normalmente a palavra parece uma coisa violenta ou desastrosa, difícil, mas o conflito, ele não precisa ser assim. Você, em muitas situações da sua vida, você vai ter desavenças ou discordâncias de alguém, mas não precisa necessariamente, para resolver aquele conflito, ser tratado de forma agressiva, brutal ou violenta. Então, é isso que a gente vai aprender um pouquinho a partir desse vídeo. Pode falar. A gente aprende também que nesses corredores é uma forma de nós ficarmos quietos, fecharmos algumas portas, diminuir às vezes o ritmo da gente e nos desculpar e perceber que o nosso cônjuge muitas vezes pode estar com os braços ocupados. E como é que a gente lida com esses conflitos na vida conjugal? Ele vai determinar ou não se nós teremos um casamento bem-sucedido. Você pode aproveitar esses conflitos para poder desenvolver um matrimônio bem-sucedido, como você pode pegar esses conflitos e agir da forma contrária e muitas vezes ser uma derrota para o seu casamento, uma derrota para o seu matrimônio, dizendo que não houve possibilidades ou que não houve jeito. Então a gente vai falar agora de 3 coisas básicas sobre esses conflitos. A primeira delas, que o conflito ele é universal. Não existe um casal na face da terra que não tenha passado por conflitos. E aí a gente pode brincar também um pouquinho, né? Brincar com uma verdade, porque até com Adão e Eva teve conflito, porque se não tivesse acontecido o conflito lá atrás, hoje a gente não estaria passando pelo que a gente passa hoje. Mas, como todo casal, ele tem desavenças devido às bagagens, devido aos problemas, devido às situações que tem no momento, não é uma coisa agradável, mas infelizmente acontece. A gente lembra também que cada ser humano é único. Eu sou única, Alexandre é único. Nós temos pensamentos, temos ideias, temos situações que
contribuíram para o nosso crescimento ao longo do tempo, que geraram, né, quem nós somos hoje. Mas mesmo com esses conflitos, mesmo com essas desavenças, cada pessoa ela vai enxergar as coisas de uma forma diferente, e dentro de um lar livre de conflitos, você não consegue nem descobrir quem é o outro. Então é ilusório isso, achar que dentro de uma família, quem olha pra gente de repente, mas vocês vivem bem, vocês são isso, vocês são aquilo. Não é verdade, gente. Todos nós temos conflitos. O conflito e o restabelecimento da paz são a autenticação da verdadeira intimidade. Então, o que acontece? Eu preciso ficar em conflito o tempo todo com o Alexandre para poder chegar a uma solução? Não preciso. Às vezes existe um embate, existe um conflito, eu vou entender a situação dele, ele vai entender a minha situação e a gente vai chegar a um consenso. É como essa situação que ele falou do corredor. Eu vou passar por esse corredor, eu vou dar um esbarrão nele, ele vai dar um esbarrão em mim, a gente vai tentar se ajustar para poder passar por aquele momento, mas existem portas nesse corredor e a gente vai ter que se adequar a qual porta que é melhor para que a gente entre juntos. Dois casais maduros, eles procuram viver em harmonia. Eles compreendem essas diferenças que tem um do outro, inclusive diferenças de personalidade, que podem levar a um certo grau de conflito. Mas cada conflito saudável, ele termina numa resolução e numa reconciliação. Ou seja, você pode entrar no conflito, mas isso é para amadurecimento, para vocês se entenderem e saberem qual a porta que vocês vão conseguir escolher, como eu falei anteriormente. E a resolução, ela pode não ser o que esperávamos. Talvez a resposta que o Alexandre queira de mim, ou a minha resposta que eu queira dele, não seja a resposta real, a melhor solução possível naquele momento. Mas uma criança mimada, ela insiste em sempre fazer do seu jeito. E o que a gente tenta fazer aqui nessa resolução de conflitos é tirar um pouquinho do eu e pensar um pouquinho no outro. É tentar tirar aquele mimimi daquela criança mimada, achando que só do seu jeito pode ser feito, e a gente tentar chegar a um consenso para que os dois possam viver em harmonia. Bom, uma segunda coisa que a gente precisa aprender sobre o conflito é que o conflito ele é normal. É curioso quando você está num ambiente com muita gente, que é o caso, por exemplo, da maioria das igrejas, né? Quando você olha lá da frente para o público, parece que você só está vendo pessoas perfeitas. Você olha para o público de uma forma geral, parece que ninguém ali tem problema, né? Só você que tem problema, né? Mas quando você se aproxima da história de cada casal, de cada pessoa, você vai descobrir que todo mundo, de certa forma, é parecido. Então, assim, o fato de existir um conflito ou conflitos no seu casamento, na sua família, não significa que vocês não se amam, não significa que vocês não queiram estar perto um do outro. Significa apenas que vocês são seres humanos e que naturalmente esse tipo de coisa vai acontecer, né? Mas uma coisa que a gente precisa também entender, dentro dessa normalidade, é que você não pode fazer do seu conflito uma disputa. Uma disputa é aquele tipo de problema que você enfrenta, onde você vai ficar numa circular que você não chega a lugar nenhum. Você está sempre rodando e não sai daquela, não chega a uma solução. O conflito, ele pode existir, mas o que se espera dele, como a Márcia explicou, é que você encontre uma solução. Pode seguir. O conflito também ele é uma oportunidade para demonstrar sinceridade, né, entre os cônjuges, sinceridade de sentimento, sem magoar e sem ser abusivo. Porque às vezes a gente acha assim, conflito, falei o que eu queria, demonstrei o que eu queria, já expressei, lavei a minha alma. Só que você lavou a sua alma, mas como é que o outro recebeu isso? Será que o impacto foi muito grande? E em vez de gerar uma resolução de problemas, gerou mais conflito ainda, mais problema, aquele outro guardou aquilo ali para dentro dele? Então, saber como se expressar em relação a isso. Dentro dessa parte de conflitos, essa oportunidade que também nos é dada, vai mostrar qual é o gosto do outro,
ou qual é a versão do outro, o que é importante para o outro, as áreas que o outro é sensível. Ele vai também mostrar uma certa transparência nossa e precisa de mostrar como nós somos, ou o que gostamos, ou o que precisamos, para que o outro também possa nos entender. Todo conflito, ele também vai gerar uma oportunidade para manter esse casal mais unido e mais perto de um entendimento. É comum que exista o conflito, ele é normal, não deve ser comum, mas o mais próximo possível do que a gente tenha para poder estar em acordo com o outro é o que a gente vai tentar. E óbvio, né, com tudo isso a gente consegue também aprimorar o nosso relacionamento, a não ficar na mesma base, né, a gente poder cada vez mais evoluir e crescer. Bom, nós vamos, para terminar esse vídeo, nós vamos falar agora sobre as formas negativas de se lidar com o conflito. Tá? A gente vai citar algumas coisas que não devem ocorrer dentro de um casal ou de uma família, na questão quando vocês tiverem algum tipo de discórdia ou conflito, tá bom? Primeira delas, evitar o conflito. Tem uma frase muito comum, muito popular aqui no Brasil, que diz assim: quando um não quer, dois não brigam. Acho que é mais ou menos, né? mais ou menos assim, né? Quando um não quer, dois não brigam. Para mim, esse ditado popular, ele é uma meia-verdade. Tá? A Bíblia nos ensina o seguinte: sempre que possível, tende paz com os homens. Sempre que possível. Existem situações em que você não vai ter como evitar realmente de enfrentar o problema, de lidar com o conflito que vocês possuem. E às vezes evitar, ela vai fazer duas coisas. Primeiro, vai transformar um problema que inicia pequeno numa bola de neve, que às vezes é difícil de você depois lidar com ela. Ou vai fazer uma segunda coisa que é muito comum também: você vai anular o outro. Eu conheço vários casais que você talvez tenha passado pela sua cabeça aqui: mas eu conheço um casal que não briga. Será que eles não brigam porque não tem conflito mesmo? Ou não brigam porque estão adiando o problema ou porque estão se anulando? Né? Esse é um grande erro também dos casamentos, você anular quem você é. Não é isso que se espera de um casamento. Tá? De um casamento se espera que você seja você mesmo, que você seja um ambiente confortável para você ser o melhor de você, vamos dizer assim, né? E pode ser que eles não briguem também na frente dos outros, mas dentro de casa a gente não sabe muitas vezes a realidade, e às vezes as pessoas escondem. Em muitas terapias, treinamentos, tratamentos, é muito comum as pessoas esconderem os seus problemas, esconderem as suas falas por medo. Medo de perder o status, medo de perder a liderança, medo das pessoas pré-julgarem ou fazerem julgamentos inoportunos. E aí acaba que todo mundo acha que aquela pessoa não tem conflito, mas normalmente tem. Uma segunda forma negativa é você ameaçar. Tem pessoas que elas são mais assim impositivas, né? Que elas são e costumam fazer ameaças, né? Se você continuar por me trazendo esse problema, eu vou fazer isso, isso e isso com você. Eu vou te fazer greve de sexo, não vou te dar dinheiro para isso, não vou te dar dinheiro para aquilo. Ameaça também, com certeza, é uma forma ruim de se lidar com o conflito. Bom, o cavalo passado é uma outra forma também de lidar negativa, né? Uma forma negativa de lidar com conflito. São aquelas pessoas que normalmente ficam desenterrando histórias, trazendo à lembrança coisas que já foram esquecidas, já foram tratadas, entre aspas, né? Tratadas, já foram resolvidas, e sempre tá trazendo aquilo ali como se fosse uma arma. E as pessoas às vezes se tornam refém, né, daquilo que elas falam. Uma outra coisa é a situação de culpa. Como é que você, uma forma negativa de lidar com o conflito? Você se sente culpado por uma situação ou por uma determinada fala, aquela situação não foi bem resolvida e você vai acumulando aquilo ali dentro de você. Uma das coisas que a gente aprende em relação a essa questão da culpa, né? Quando você tem um problema e você quer resolvê-lo, uma das coisas que você não pode fazer é ficar culpando o outro, né? É importante que você entenda assim, a tratar tentar resolver o problema e não atacar a pessoa. Tá? Se você continuar atacando a pessoa,
você não vai conseguir sair daquele problema circular e você vai ficar rodando ali e não vai sair do problema. Então ataque o problema, não ataque a pessoa. Uma outra forma negativa é depreciar, é utilizar o conflito para você depreciar a pessoa, tá? Isso também não ajuda. Uma outra situação é a questão do uso, na verdade, né? É explodir e manipular. Tanto você pode explodir naquele acesso de eu não tenho mais o que falar ou o que fazer, e de repente você começa em explosões de ira, de cólera, gritando, brigando, chegando até muitas vezes a agressão física, ou tentando manipular a pessoa. Como a Alexandre ainda falou um pouquinho antes na questão da ameaça, essa questão da manipulação ela também é pior, porque você só vai fazer uma coisa em detrimento de outra que a pessoa faça. Às vezes a explosão é uma forma também de manipulação, né? Você utiliza a grosseria ou a agressividade como uma forma de fazer com que o outro não queira mais, queira bloquear a resolução do problema, né? E fechando, a gente tem duas outras formas. Recusar reconciliação, quando o outro está disposto e querendo se reconciliar, pedir perdão, pedir desculpas pelo ocorrido, e a pessoa se torna determinantemente aquela que não quer mais, eu não quero mais tocar no assunto, para mim o assunto morreu, o assunto não foi resolvido. E na verdade, que é o último tópico, é tentar vencer em vez de resolver. Muitas vezes você acha que você fazendo dessa forma, você saiu como vencedor da situação. Você não resolveu, na verdade você não resolveu o problema. E você nem venceu, porque não há vencedores nessa partida. Os dois acabam perdendo, porque você acaba se deteriorando fisicamente, porque existe o afastamento de corpos, emocionalmente, porque a sua alma vai estar ferida, traumas podem ter sido gerados, problemas ainda estão acontecendo, e aonde isso acontece, o Espírito de Deus, que é o Espírito de paz, ele não permanece. Então você é atacado de todos os lados. Bom, nos próximos vídeos nós vamos lidar com dois outros assuntos. Como lidar com os problemas e quais as principais áreas de conflito que normalmente os casais têm. Tá? Isso é o que nós pretendemos trazer na continuidade desse estudo, tá bom? Eu espero sinceramente que isso possa ter sido útil para você de alguma forma, tá? Até porque, como foi dito aqui, né, o conflito é universal. Certamente na sua casa você também lida com dificuldade em algumas áreas, né? Então eu espero que esse material possa ser útil para você. E sendo útil para você, pense também em pessoas que possam precisar também saber desse conteúdo e possa abençoar outras famílias que como você e como eu e Márcia também, com certeza, também temos os nossos conflitos e precisamos da ajuda de Deus. Que Deus abençoe, dê uma excelente semana e continue conosco, curta, compartilhe, ative o sininho para receber as notificações e, como a gente falou, compartilhe com alguém que esteja precisando dessa palavra. Fiquem com Deus.